Outra questão são as pesquisas. Se aproximando das eleições, a gente tem visto alguma coisa de movimento. A tendência de polarização, que na verdade, na minha avaliação, é uma expressão da luta de classes, está cada vez mais evidente. Então, nós já estamos tendo uma antecipação do segundo turno. O papelão da história aí, infelizmente, vem sendo cumprido pela tática de campanha do Ciro Gomes, que há algumas semanas atrás viu a possibilidade de algum crescimento e acelerou o seu ataque à candidatura do Lula, que já era pesado. E agora a coisa ficou ainda mais assintosa ainda, eu diria, né? A participação do Ciro Gomes, por exemplo, no programa Pânico, produziu ali cortes que o bolsonarismo vem aproveitando muito bem. E a gente já vinha apontando para que parte do bolsonarismo já estava se integrando ali ao discurso cirista. E a movimentação das últimas pesquisas indica que está havendo um movimento de retorno. Então, veja, você tinha ali, talvez, tá, as pesquisas podem estar indicando isso, alguns ex-bolsonaristas que estavam com o Ciro. Né? Provavelmente bolsonaristas não daqueles mais radicais, coisas assim, né, que estão muito embriagados de antipetismo e coisas do gênero, e com a polarização produzida pela proximidade do pleito, para barrar Lula, parte desses ex-bolsonaristas, assim, como eu estou aqui, vamos dizer assim, conjecturando, podem ter migrado do Ciro de volta para o Bolsonaro. E o discurso do Ciro nesse momento é um discurso ainda de enfrentamento que pode fazer com que boa parte dos seus eleitores não vá para o Lula num segundo turno, que é cada vez mais provável que exista, e não parece suficiente para descentralizar a disputa do Lula e do Bolsonaro. Então, assim, eu vejo como uma estratégia errada, uma leitura errada, que eles estão dobrando a aposta. Vamos ver as próximas semanas. Agora nós temos pesquisas todas as semanas, a gente pode ir acompanhando a evolução deste processo. Mas não me parece ser a estratégia mais acertada do Ciro Gomes, tá? Tá cada vez mais difícil dele se vender, vamos dizer assim, como uma alternativa progressista. Parece muito mais uma alternativa com discurso nacionalista, mas apelando muito para os afetos que dialogam muito bem com os afetos que mobilizam o bolsonarismo. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Embora boa parte da militância do Ciro Gomes não compactue disso que eu estou dizendo, eu peço que as pessoas me deem um pouco de atenção, porque existe sim uma parcela que com certeza está produzindo esse efeito, tá? E infelizmente a candidatura do Ciro Gomes nesse momento serve muito mais ao Bolsonaro do que qualquer outra coisa, né? Tá facilitando a existência de um segundo turno, onde muda tudo em termos eleitorais da disputa entre Lula e Bolsonaro, e não é suficiente para produzir uma arrancada do Ciro Gomes que lhe dê chance de estar no segundo turno. E com o discurso indo nesse caminho, ainda coloca a sua militância mais aguerrida numa posição de talvez anular o voto, não votar, ou, na pior das hipóteses, votar no Bolsonaro no segundo turno. E eu, gente, não tenho a menor dúvida que há uma diferença muito grande entre derrotar o bolsonarismo, né, e o Bolsonaro. Porém, para derrotar o bolsonarismo, o primeiro passo é derrotar o Bolsonaro, e isso é, sim, de fato, fundamental. Para que a gente possa continuar travando as lutas que a gente vai precisar continuar travando na sequência do pós-eleição, né? Independente do vitorioso. Eu tenho dito isso, eu tenho aqui defendido que é importante sim derrotar o Bolsonaro, e a via eleitoral para isso é o voto em Lula. Agora eu tenho defendido o quê? Que numa eventual vitória do Lula, a gente também assuma uma postura crítica de mobilização para se colocar como um ator político relevante e fazer pressão assim num eventual novo governo Lula, para que a gente garanta as nossas pautas e que a gente não deixe o governo Lula apenas submetido ao lobby do capitalismo que atua sob o parlamento burguês. Beleza, gente?